Meu regresso ao Tibete. Mensagem de Natal, de 1969 a 1970. Por Samael A. Veor. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Faz esse conteúdo crescer. Nossa imensa gratidão. Capítulo 44. Substâncias, átomos e forças. O mestre G, falando sobre substâncias e forças, disse, voltando à lei do 3, devemos aprender a encontrar as manifestações desta lei em tudo quanto façamos e em tudo quanto estudemos. Ao aplicar esta lei em qualquer meio, em qualquer fato, veremos que ela nos revela muitas coisas novas, muito do que antes não víamos. Tomemos a química como exemplo. A química ordinária não conhece a lei da Trindade e estuda a matéria sem levar em conta suas propriedades cósmicas. Todavia, existe outra química à parte da ordinária, uma química especial que podemos chamar alquimia. Esta química estuda a matéria considerando suas propriedades cósmicas. Como foi assinalado anteriormente, as propriedades cósmicas de toda a substância determinam, primeiro, o lugar que a substância ocupa e, em segundo lugar, a força que atua através dela em dado momento. Ainda no mesmo plano, a natureza de uma dada substância sofre uma grande mudança e esta mudança depende da força que esteja se manifestando através dela. Cada substância pode ser condutora das três forças, primeiro, segundo e terceiro logos, e, de conformidade com isto, pode ser ativa, passiva ou neutra. E no caso em que não se manifeste nenhuma força através dela em dado momento, ou melhor, se a tomamos sem relação alguma com a manifestação das forças, a substância não pode ser ativa, passiva e nem neutra. A substância aparece desta forma, por assim dizer, em quatro aspectos ou estados diferentes. Neste sentido é necessário levar em conta que, quando falamos de matéria, não falamos de elementos químicos. A química especial de que estamos tratando vê uma função separada em cada substância, mesmo na mais complexa, e a vê como um elemento. Esta é a única maneira em que se pode fazer o estudo das propriedades cósmicas da matéria, porque todos os compostos complexos têm sua própria finalidade e propósito cósmico. Se vemos por este prisma, o átomo de qualquer substância não é senão a menor quantidade de dita substância. Retém todas as suas propriedades químicas, físicas e cósmicas. Consequentemente, o tamanho dos átomos de diferentes substâncias não é sempre o mesmo. E, em alguns casos, um átomo pode ser uma partícula visível mesmo ao olho físico. Os quatro aspectos ou estados de toda substância têm nomes precisos. Quando uma substância é condutora da primeira força, ou da força ativa, chama-se carbono e, como no carbono da química, é designado com a letra C. Quando uma substância é o condutor da segunda força, ou da força passiva, chama-se oxigênio e, como no oxigênio da química, designa-se com a letra U. Quando uma substância é o condutor da terceira força, ou da força neutra, é denominada nitrogênio e, como no nitrogênio da química, é designado com a letra N. Quando se toma a substância sem relação com a força que se manifesta através dela, chama-se hidrogênio e, como no hidrogênio da química, designa-se com a letra H. As forças ativa, passiva e neutra são designadas com os números 1, 2, 3 e as substâncias com as letras C, O, N, H. É indispensável que se entendam estas denominações. Piotr Ouspensky, comentando, diz, um de nós perguntou, estes elementos correspondem aos quatro elementos da alquimia, o fogo, o ar, a água e a terra? G. respondeu dizendo, sim, corresponde. Efetivamente, correspondem a eles, porém nós utilizaremos estes. Depois poderão entender a razão disto. Bom, até aqui as conclusões do mestre G. Agora vamos aprofundar-nos neste formulário alquímico. Em nossa mensagem de Natal de 1968 a 1969, falamos sobre o Ein Sof, este átomo superdivino que reside nas profundezas ignotas de nosso próprio ser. Em última síntese, cada um de nós não é mais que um átomo do espaço abstrato absoluto, pois essa é a estrela interior que sempre nos tem sorrido. Certo autor dizia, levanto meus olhos às estrelas das quais me há de chegar o auxílio, porém eu sempre sigo a estrela que guia meu interior. Devemos fazer uma diferenciação específica entre o Ein Sof e o Ein Sof Paranishana. No primeiro caso, não existe autorrealização interior, no segundo, ao contrário, existe autorrealização interior.
Qualquer Mahatma sabe muito bem que antes de entrar no absoluto deve dissolver os corpos solares. É ostensível que de tais veículos crísticos ficam 4 átomos sementes. Indubitavelmente, tais átomos correspondem aos corpos físico, astral, mental e causal. É óbvio que os 4 átomos sementes se absorvem dentro do átomo superdivino denominado Ain-Suf-Paranishana, junto com as 3 forças primárias, leis, essência e princípios espirituais. Logo, vem a noite profunda do Mahapralaya. O Ein-Sof sem autorrealização íntima não possui os 4 átomos sementes, sendo tão somente um átomo simples do espaço abstrato absoluto e isso é tudo. Em alquimia, a letra C simboliza o corpo da vontade consciente, o carbono da química oculta. Em alquimia, a letra U simboliza o corpo mental solar, fabricado na forja dos ciclopes, o oxigênio da química sagrada. Em alquimia, a letra N simboliza o autêntico corpo astral solar, tão diferente do corpo de desejos. É óbvio que o legítimo corpo sideral é o nitrogênio da química ocultista. A letra H de hidrogênio simboliza, em alquimia, o corpo físico, o veículo tridimensional de carne e osso. Não exageramos pois, se enfatizamos a ideia alquimista transcendental de que um Ein-Suf-Paranishana, um átomo superdivino autorrealizado, possui dentro de si mesmo 4 átomos sementes, carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Com estes 4 átomos alquímicos, o Ein-Suf-Paranishana reconstrói o carro de Merkavah ou os corpos solares, para entrar em qualquer universo quando for necessário. Não esqueçamos que Merkavah é o carro dos séculos, ou seja, homem celeste da Cabala. Como consequência e corolário, podemos e devemos afirmar que aqueles que não realizaram o trabalho na nona esfera, o sexo, não possuem na realidade o carro de Merkavah. É inquestionável que tudo muda no campo de ação da Prakriti, devido às modificações de Traigunamaya Shakti. Nós, seres humanos, também nos modificamos de forma positiva ou negativa, porém, se não fabricarmos o carro de Merkavah, Ein-Sof, ficarmos sem autorrealização íntima. Aqueles que não eliminaram o Abhaya Sanskara, o medo inato, fugirão da nona esfera dizendo aos demais que o trabalho na forja dos ciclopes, o sexo, é inútil. Esses são os hipócritas e fariseus que filtram o mosquito e engolem o camelo, os fracassados que nem entram no reino nem deixam entrar. Em verdade, o sexo é pedra de tropeço e rocha de escândalo.